Olá! Hoje a nossa análise foca nas tensões que voltaram a crescer entre Índia e Paquistão. Duas potências nucleares, né? Sempre complicado. Exato. E o foco é a Caxemira, claro, mas com um elemento cada vez mais crítico: a água. A situação deu uma esquentada agora, final de abril, início de maio de 2025. Pois é. Nossas informações vêm de análises recentes, né? Olhando o histórico e esse estopim mais novo. Isso, que foi a decisão inédita da Índia de suspender o Tratado das Águas do Indo. Um acordo que, bom, durava décadas. Desde 1960. Nossa meta aqui é entender um pouco esse contexto, o que é esse tratado e por que essa suspensão preocupa tanto, né? Basicamente porque é visto quase como um ato de guerra. Exato. Tudo parece ter escalado depois daquele ataque terrorista dia 22 de abril na Caxemira. Deixou 28 mortos. E a resposta indiana veio direto no Tratado de Águas, uma medida bem drástica. Para entender o peso disso, a gente precisa olhar para a Caxemira, né? Que história é essa? Bom, a Caxemira é essa região montanhosa, sabe? Disputada desde a partilha da Índia Britânica, lá em 1947. Ah, a divisão Índia-Paquistão. Isso. Hoje, na prática, é dividida. A Índia controla uns 55%, o Paquistão uns 35%, e tem uma parte com a China também, uns 10%. E a maioria da população na parte indiana é muçulmana. Exatamente. E essa é a base da reivindicação do Paquistão sobre a área administrada pela Índia. Já deu muita briga. Quantas guerras foram? 3? 3 grandes guerras e vários confrontos sérios, como aquele de 2019, que também começou por causa de ataques, né? Lembro. E a China nisso tudo? A China é um ator importante. Ocupou território em 62, recebeu área do Paquistão em 63, é aliada de Islamabad. E a Índia, mais recentemente, em 2019, mudou o status da Caxemira, não foi? Revogou a autonomia especial que a região tinha. Aumentou o controle direto de Nova Delhi. Isso gerou muita tensão interna e, claro, com o Paquistão. Certo. E é nesse vespero todo que entra a questão da água, com esse Tratado das Águas do Indo. Exato. Esse tratado de 1960, que foi mediado pelo Banco Mundial, era visto como um, digamos, ponto de relativa estabilidade. Como ele funcionava, basicamente? Ele dividiu os 6 rios principais da bacia do Indo. A Índia ficou com o controle dos 3 rios orientais, Ravi, Sutlej e Beas. Ok. E o Paquistão recebeu o direito ao fluxo, assim, quase total dos 3 rios ocidentais, Indo, Jhelum e Chenab. Mas esses rios ocidentais, eles não nascem ou passam pela Índia? Aí que está o ponto. Eles nascem ou passam por território indiano antes de chegar ao Paquistão. A Índia tinha direito a usos limitados, mas o fluxo principal era garantido ao Paquistão. Entendi. E imagino que o Paquistão dependa muito dessa água, né? Gigantescamente. É uma dependência, assim, em escala nacional mesmo. Pensa, 90% da população paquistanesa vive na bacia do Indo. 90%. E 90% da agricultura do país, que é quase 1/4 do PIB deles, depende dessas águas. Caramba. Cidades enormes como Karachi e Lahore, a água vem daí. E não é só para beber ou irrigar. 1/5 da eletricidade do Paquistão vem de usinas hidrelétricas nesses rios. É uma vulnerabilidade imensa. Total. E para piorar, a capacidade de armazenamento de água do Paquistão é baixíssima. Os reservatórios deles guardam, menos de 10% do fluxo anual do Indo. Qualquer soluço no fornecimento é sentido na hora. Ok, então o cenário é esse, dependência crítica do Paquistão. Aí vem o ataque de abril de 2025. A Índia acusa grupos baseados no Paquistão e suspende o tratado. E o Paquistão reage na hora, dizendo que qualquer interrupção no fluxo seria considerada um ato de guerra. A tensão vai lá para cima. A pergunta que fica é: apesar da suspensão, a Índia pode de fato cortar água? Tipo, fechar a torneira para os rios ocidentais? Olha, essa é a questão-chave. Apesar da ameaça que a suspensão representa, a Índia hoje não tem a infraestrutura para bloquear totalmente esses rios. Ah, não tem. Não. O próprio tratado, ironicamente, limitava a construção de grandes barragens ou reservatórios do lado indiano nesses rios ocidentais. Entendi. Construir algo para realmente parar ou desviar um volume massivo de água levaria anos, talvez décadas, e um investimento absurdo. Então, cortar a água totalmente, no curto prazo, não é viável. Mas então qual é o poder real dessa suspensão do tratado agora? É só simbólico ou tem efeito prático? Tem efeito prático, sim, mas talvez não seja o de fechar a torneira.
A pressão mais imediata e, digamos, realista que a Índia pode exercer é outra: Qual? controlar a informação. Ao suspender o tratado, a Índia pode, por exemplo, parar de compartilhar dados hidrológicos cruciais com o Paquistão. Dados como? Nível dos rios, vazão Exato. e, o mais importante, alertas de cheias. Sem esses dados, a capacidade do Paquistão de se preparar para inundações, ainda mais com a época das monções chegando, fica muito comprometida. Isso é perigoso. Nossa, não tinha pensado nisso. É uma forma de pressão bem sutil, mas com impacto direto. Exatamente. Além disso, a Índia poderia, sim, causar interrupções de fluxo mais curtas. Mesmo que não seja um bloqueio total, em períodos de seca, qualquer redução já causa dano. Entendi. E as consequências disso para a região toda, além da tensão óbvia entre os dois. Bom, o risco mais grave, claro, uma escalada militar. Estamos falando de duas potências nucleares, né? Qualquer faísca ali é preocupante. Sem dúvida. Mas tem outros efeitos. Países vizinhos como o Bangladesh e Nepal, que também dividem bacias hidrográficas com a Índia, devem estar olhando para isso com apreensão. Tipo, será que os acordos deles também podem ser suspensos unilateralmente? Cria uma insegurança jurídica, digamos assim. Exato. E tem a China. Pequim controla as nascentes de rios que são vitais para a própria Índia, como o Brahmaputra, o Sutlej e até o próprio Indo, lá no Tibete. Ah, então a Índia está abrindo um precedente que pode se voltar contra ela mesma. É um risco. Ao usar a água como ferramenta de pressão contra o Paquistão, que é aliado da China, a Índia pode estar dando uma ideia que Pequim pode usar contra Nova Delhi no futuro. É um jogo perigoso. Certo. Então, resumindo o que a gente viu, temos um conflito histórico na Caxemira que agora ganhou esse combustível perigosíssimo da água. Uma nova frente de tensão. A suspensão do Tratado das Águas do Indo pela Índia, mesmo que na prática não signifique cortar totalmente a água de imediato, é uma escalada simbólica e prática muito grande. Principalmente pela questão dos dados, né? Isso já é uma pressão real. E o potencial para um confronto maior, bom, é palpável. A gente sente que a situação ficou mais frágil. É impressionante, né? Ver como a água, que por mais de 60 anos foi objeto de um tratado, um raro ponto de cooperação formal ali, Sim. agora se transforma numa ferramenta de coerção, um possível gatilho para um conflito aberto numa das regiões mais voláteis do planeta. Fica então a reflexão para quem nos ouve, no mundo onde a água doce é um recurso cada vez mais escasso, cada vez mais disputado, até que ponto a gente vai ver mais conflitos como esse que está se desenhando entre Índia e Paquistão, sendo redefinidos ou até mesmo iniciados por essa guerra pela água. É algo para ficar muito de olho, sem dúvida. Com certeza. Assunto complexo e que, infelizmente, deve continuar nas manchetes.